Bom dia, galera! Alemão McFlu resolve problema aplicando o balanço de energias mecânicas. Lembrando que esse balanço de energias mecânicas pode ser considerado por unidade de massa, ou seja, trabalhamos com as energias específicas ou mássicas. Essas energias específicas ou mássicas apresentam como unidade no sistema internacional o joule por quilo. Neste caso, teríamos a energia potencial de posição específica na seção inicial, mais a energia de pressão específica na seção inicial, mais a energia cinética específica na seção inicial, igual energia potencial de posição específica na seção final, mais a energia de pressão específica na seção final, mais a energia cinética específica na seção final, mais as perdas específicas do escoamento do início ao fim. Mas podemos também fazer isso considerando as energias por unidade de peso. E isso define o que denominamos de carga. No sistema internacional, a unidade de carga seria metro. Nesse caso, teríamos a carga potencial de posição na seção inicial, mais a carga de pressão na posição inicial, mais a carga cinética na posição inicial, igual a carga potencial de posição na seção final, mais a carga de pressão na seção final, mais a carga cinética na seção final, mais as perdas de carga no escoamento de 1 até 2. Ora, é óbvio que ao trabalharmos com metro é muito mais fácil de visualizarmos do que joule por quilo. Por esse motivo é muito mais comum se fazer o balanço de carga do que o balanço de energias específicas. O exercício em si, na linha abaixo esquematizada deverão circular 15 metros cúbicos por hora de água, com massa específica igual a 1 grama por centímetro cúbico e viscosidade igual a 1 cêntimo ásico. Calcular as pressões P2, P3, P4, P5, P6 e P7 relativas, explicando as conversões de energias em cada volume de controle indicado. São dadas perdas de cargas de 3 a 4, 30 joules por quilo, de 5 a 6, 40 joules por quilo, de 7 a 8, 100 joules por quilo. Área de seção transversal dos tubos até 6 igual 0,01314 metro quadrado e de 7 a 8 igual a 0,02165 metro quadrado. Outra coisa que objetivamos nesse exercício é mostrar como se determina a pressão em um meio fluido em repouso e como a determinamos em um escoamento considerado incompressível e em regime permanente. Ora, no meio considerado em repouso, nós iremos recorrer ao teorema de Steno. E no escoamento considerado incompressível e em regime permanente, iremos recorrer ao balanço de energias mecânicas, ou, no nosso caso, o que é mais comum, o balanço de cargas, né? A partir daí, vamos adotar como plataforma também para a execução desse problema o Sistema Internacional de Unidades. E lembrando que estaremos respeitando a condição do escoamento incompressível, ou seja, aquele que apresenta tanto a massa específica quanto o peso específico constante, e em regime permanente, o que implica dizer que o tempo não é variável do fenômeno. Ou seja, fixado uma seção do escoamento, todas as suas propriedades não mudam com o decorrer do tempo. Importante observar que a condição para se ter o escoamento em regime permanente, se tratando de níveis em reservatório, é que esses níveis permaneçam constantes. Portanto, sempre a velocidade de um nível constante será igual a zero, né? Logo de cara, vamos transformar as unidades das propriedades da água, né? Ou seja, sua densidade, que foi dada 1 grama por centímetro cúbico, vamos passar para quilo por metro cúbico. Lembrando que para passar de grama por centímetro cúbico para quilo por metro cúbico, basta multiplicar por 1000. E a viscosidade que foi dada em cêntimo ASE, vamos passar para o sistema internacional, que seria Newton vezes segundo por metro quadrado, ou Pascal vezes segundo. Para isso, lembramos que um cêntimo ASE, para passar para Pascal vezes segundo, basta multiplicar por 10 a menos 3. A partir daí, vamos lembrar que pela condição do escoamento estar em regime permanente, tanto o ponto 1 quanto o ponto 2 encontram-se em repouso. Ou seja, nós vamos aplicar o teorema de Steno para achar a pressão no ponto 2. Ora, a pressão no ponto 2 será a pressão que atua no ponto 1 mais o gama vezes o H, a profundidade do ponto 2. Lembrando que o gama é ρ vezes G, ou seja, a massa específica vezes G, ou seja, a pressão em 2 será a pressão que atua em 1, que no caso é a pressão atmosférica, mais o ρ da água, vezes a aceleração da gravidade, vezes a profundidade.
Ora, como trabalhamos na escala efetiva, já que queremos achar as pressões relativas, a pressão atmosférica será zero. Por quê? Porque na escala efetiva se adota como zero a pressão atmosférica. Então teremos que a pressão P2 será 0 mais 1.000 vezes 9,8 vezes 2, ou seja, a pressão P2 será 19.600 Nm por metro quadrado ou Pascal. E o ponto 3? Ora, o ponto 3 pode ser analisado de duas formas diferentes. Na primeira, nós iremos considerá-lo a montante, ou seja, imediatamente antes da entrada da tubulação. Neste caso, ele estaria dentro do reservatório e também estaria em repouso. Se ele está em repouso dentro do reservatório, como está nivelado em relação ao ponto 2, ele teria a mesma pressão do ponto 2. Portanto, a pressão P3 seria também igual a 19.600 Nm por metro quadrado ou Pascal. Agora, se o considerarmos a jusante da entrada da tubulação, ou seja, imediatamente depois, ele está numa seção que já existe o movimento. Então, não podemos aplicar o teorema de Steve. Teremos que aplicar o balanço de carga entre a seção 1 e a seção 3. Adotando como plano horizontal de referência o eixo, né, da seção 3, teríamos a carga potencial de posição em 1 igual a 2, mais a carga de pressão, que seria zero, trabalhamos na escala efetiva, mais a carga cinética, que seria zero, porque é condição de escoamento em regime permanente. Então, nós teríamos como carga total na seção 2 metros, igual carga de posição em 3 igual a zero, porque ele está no plano horizontal de referência, mais a carga de pressão em 3, ou seja, P3 sobre 9.800, mais a carga cinética da seção 3. Lembrando que entra o coeficiente de Coriolis para correção pelo fato de estarmos trabalhando com a velocidade média. Esse coeficiente de Coriolis, na verdade, ele é especificado em função do tipo de escoamento. Para o escoamento laminar, ele pode ser considerado igual a 2. Para o escoamento turbulento, na verdade, ele varia de 1,04 até 1,11. Segundo a grande maioria dos autores, pode-se aproximá-lo para 1. Ou, segundo o livro Mecânica dos Fluidos, Fundamentos e Aplicações, escrito por Gensel e Simbala, poderíamos adotar alfa igual a 1,05 para a sua utilização. A velocidade em 3 é fácil de achar, porque a velocidade em 3 seria a vazão sobre a área, e seria igual à velocidade em 4. Né? Por quê? Porque se considerarmos 3 no tubo, após, né, a saída do reservatório, o diâmetro 3 e 4 são iguais. Se os diâmetros são iguais, as velocidades seriam iguais. E a perda de carga? A perda de carga seria somente a perda de carga devido à variação de seção aqui, né? Que seria uma perda de carga localizada, que seria calculada como sendo coeficiente de perda de carga singular vezes a velocidade em 3 ao quadrado sobre 2G, ou seja, sobre 19,6. Se consultarmos, né, novamente o livro escrito por Gensel e Simbala, na página 303, poderíamos adotar esse KS3 igual a 0,5. Ora, tendo o KS, tendo a velocidade, calcularíamos a perda. Tendo a perda, a velocidade e o coeficiente de Coriolis, calcularíamos a pressão P3. Mas isso não será objetivo desse vídeo. Nesse vídeo estaremos considerando o ponto 3 pertencente ao meio em repouso, ou seja, P3 será 19.600 Pascal. Né? Agora vamos efetuar o balanço de energias mecânicas da seção 3 até a seção 4. Considerando por unidade de massa, nós teríamos que a energia potencial específica de 3 seria igual à energia potencial específica de 4. E poderíamos falar que seriam ambas iguais a zero, porque pertence ao plano horizontal de referência. A energia específica cinética de 3 seria zero, porque a velocidade é zero. Então, sobraria só a energia específica de pressão, ou seja, o 19.600 que nós calculamos, que seria a pressão em 3, dividido pela massa específica dada da água, que seria 1.000 kg por metro cúbico. Isso seria igual a carga de pressão específica em 4, mais a carga cinética específica em 4, mais as perdas dadas de 3 a 4, que seriam 3,30 joule por quilo.
Calculamos a velocidade média em 4, como sendo vazão sobre área, que nos resultou numa velocidade média de 3,2 metros por segundo. Como conhecemos a área da tubulação de 3 a 4, que seria 0,00314, podemos determinar o seu diâmetro interno. Para que o diâmetro interno? Ora, porque quando formos calcular o número de Reynolds, necessitaremos do diâmetro hidráulico. E como se trata de um conduto de seção circular e forçado, o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro interno. Então, calculando o diâmetro interno, nós teríamos o valor de 0,0409 metros. Ora, podemos calcular o Reynolds como sendo massa específica vezes velocidade média vezes o diâmetro interno, nesse caso, sobre a viscosidade. Ou seja, 1.000 vezes 3,2 vezes 0,0409 sobre 10 a menos 3. Aqui nos daria um Reynolds de 130.880, o que garante se tratar de um escoamento turbulento. Então, poderíamos desenvolver essa equação usando o coeficiente de Coriolis ou igual a 1 ou igual a 1,05. Utilizando igual a 1,05, chegamos a uma pressão P4 igual a menos 15.776 Pascal. Ora, pressão negativa? Sim, trata-se da entrada de uma bomba. E mesmo a bomba estando afogada, é possível se ter uma pressão em sua entrada negativa, ou seja, uma pressão simplesmente menor do que a pressão atmosférica. Né? Fisicamente não temos pressão negativa. Ela é negativa na escala efetiva, ou seja, na escala relativa. Poderíamos também ter feito isso aplicando o balanço de cargas. Então, nós teríamos que a carga potencial em 3 e a carga potencial em 4 seriam iguais. Né? Não teríamos carga cinética em 3, porque a velocidade é zero. Teríamos somente a carga de pressão, que está aqui. Carga de pressão é P sobre gama. Seria 19.600 sobre 9.800 Newton por metro cúbico. Lembrando que o gama é a massa específica vezes a aceleração da gravidade, igual a carga de pressão em 4, mais a carga cinética em 4, onde usamos o coeficiente de Coriolis igual a 1,05, mais a perda de carga. Lembrando que a perda de carga pode ser achada pela perda de carga específica dividido pelo G, ou seja, dividido pela aceleração da gravidade. Então, seria o 30 joule por quilo dividido por 9,8 metros por segundo ao quadrado. E é claro que obteríamos o mesmo valor para a pressão estática na seção 4. Se utilizássemos o coeficiente de Coriolis, o alfa, igual a 1, a pressão em 4 seria menos 15.520 Pascal. A partir daí, vamos efetuar o balanço de energias mecânicas por unidade de peso entre a seção 7 e 8, adotando como PHR 7. Tá? E lembrando que a perda de carga de 7 a 8 foi dada como sendo 100 joules por quilo. Ora, a carga potencial em 7 é zero, porque pertence ao plano horizontal de referência. A carga cinética de 7 é igual à carga cinética de 8, porque o diâmetro é o mesmo, portanto, velocidade é as mesmas. Velocidade é as mesmas, coeficiente de Coriolis os mesmos, e eu corto essa parcela. Então, restaria a carga de pressão em 7, ou seja, P7 sobre 9.800, né? Mais a carga potencial em 8, que seria, no caso, 5 metros, essa parcela desapareceu, certo? Carga de pressão em 8, que seria zero, porque eu estou lançando a pressão atmosférica e estou trabalhando na escala relativa, mais a perda de carga de 7 a 8, que é novamente a transformação, né? A perda de carga específica para a perda de carga em si seria pegar o joule por quilo dividido pelo G, aceleração da gravidade, metro por segundo ao quadrado. Com isso, teríamos uma pressão em 7 igual a 149.000 Pascal. Balanço de energia ou balanço de cargas entre a seção 4 e 5. Ora, mesmo nível, a carga potencial de posição 4 e 5 são iguais, se anulam. Mesmo diâmetro, as cargas cinéticas de 4 e 5 se anulam. Então, restaria a carga de pressão em 4, mais a carga manométrica da bomba, ou seja, a energia que a bomba fornece ao fluido por unidade de peso, igual à carga de pressão em 5. Devemos notar que a carga manométrica da bomba não foi dada. Se ela não foi dada, a nossa resposta da pressão em 5 ficará em função da carga manométrica, ou seja,
nós teríamos que a pressão em 5 seria o 9.800, que é o nosso peso específico, vezes a carga manométrica da bomba, menos a pressão que temos em 4, que seria 15.776. Certo? Por quê? Porque quando multiplicamos por 9.800, cancelamos aqui, só ficou a pressão. Né? Aqui, ó, cancelamos aqui, só ficou a pressão. Okay? Essa resposta da pressão na seção 5 seria em Pascal. Se fizermos a mesma coisa, aplicarmos a equação da energia entre 5 e 6, né, poderemos obter a pressão em 6 em função também da carga manométrica, né, porque a pressão em 5 está em relação à carga manométrica. Nessa situação, a carga potencial de posição se anula, Z5 igual a Z6, a carga cinética, como o diâmetro é o mesmo, também se anula, né, a velocidade em 5 é igual à velocidade em 6, então só sobraria a carga de pressão em 5, igual a carga de pressão em 6, mais as perdas, que novamente transformamos, né, o 40 joule por quilo dividido por 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso vai nos fornecer a perda de carga em metro. Com isso, a pressão na seção 6 relativa seria 9.800 HB menos 55.776 Pascal. Importante observar que também nós poderíamos determinar a pressão em 6, aplicando o balanço de carga entre a seção 6 e 7. Só que aqui nós temos que a carga potencial de posição seria igual. Então, Z6 igual a Z7 se anula. A carga de pressão em 6, P sobre gama, P6 sobre 9.800, mais a carga cinética em 6, que não se anula porque os diâmetros em 6 e 7 são diferentes, as áreas são diferentes, as velocidades serão diferentes. Então, nós teríamos igual a carga de pressão em 7 que conhecemos, mais a carga cinética em 7, mais as perdas de 6 a 7. 6 a 7 nós teríamos também uma perda de carga localizada, né, que seria o Ks de 6 a 7, vezes a velocidade, sempre a velocidade média maior, velocidade 6 ao quadrado sobre 2G, ou seja, sobre 19,6. Se consultássemos novamente o livro do Simbala, na página 303, acharíamos que esse coeficiente para uma expansão repentina seria praticamente 0,155. Ora, tendo o Ks, tendo a velocidade, acharíamos as perdas. Tendo as perdas, temos as cargas cinéticas. Como conhecemos a pressão em 7, daria para determinar a pressão em 6. Mas isso aqui não foi objetivo, né? Novamente aqui, né, nós não teríamos ainda, nessa altura do curso, essa informação. É só para o futuro que estaremos resolvendo desse jeito. Pessoal, é isso aí. Quem gostou, não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão Bankflow Resolve para receber dicas futuras de vídeos. Bom dia.